Poder se assentar um pouquinho. Deus continue abençoando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que louvores maravilhosos, né, irmãos? Deus continue abençoando a vida dos músicos da casa do Senhor. E o sangue de Cristo, Ele nos libertou. Amém, aleluia. Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você não precisa mais viver em escravidão. Você não precisa mais ficar preso, aprisionado. Você é livre. Mas livre no sentido de entregar, dar a Cristo, oferecer a Cristo a sua vida em um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Fique de pé nesta manhã. Espero que eu não fale daqui amanhã é noite, que noite amanhã. Ontem eu estava à noite falando que era tarde. Daqui a pouco eu estou falando que amanhã é noite e assim a gente vai. Satisfação, irmãos, estar aqui junto com os irmãos. Muito bom. Eu não vou me demorar porque nós ainda estaremos fazendo o culto de Santa Ceia. E nosso pastor Daniel, que ele vai ficar com abacaxi com ele. Ele vai estar fazendo esse culto de Santa Ceia. Então, meus amigos, eu quero dar um spoilerzinho da palavra de Deus aos nossos corações. Abra sua Bíblia no livro ou carta aos Efésios. Glória a Deus. Jesus é bom e o diabo não presta. É verdade, aleluia. Deus é bom, irmãos, o tempo todo. Glória a Deus. O tempo todo, Deus é bom. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Amém. Glória a Deus. Se eu der um tempo aqui de falar alguma coisa, é que a mente ainda está processando. Sabe, depois que a gente passa dos 30, a gente às vezes tem que estar processando informação, porque senão, e como eu tenho assim, tenho praticamente 3 noites que eu não tenho dormido bem, essa noite eu consegui dormir mais, um pouquinho a mais. Então, mas ainda assim a cabeça está meio dolorida, doendo e tal. Mas nós vamos falar um pouco mais das grandezas do Senhor, da palavra de Deus. Então, eu gostaria de ler contigo, irmãos, 2 versículos. Capítulo 4 do livro de Efésios. Esses 2 primeiros versículos. E gostaria de ler contigo. E diz assim a Bíblia Sagrada: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verso 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém, irmãos? Só até aí, pode se sentar. O nosso pastor já orou. Glória a Deus. Paulo escrevendo à igreja que se encontrava em Éfeso, falando aos irmãos, e quando a gente vai meditar na carta de Paulo aos Efésios, a gente percebe que Paulo ele está aprisionado, Paulo ele está preso, conhecido como a prisão domiciliar. E Paulo ele escreve à igreja. A primeira coisa que me chama a atenção é que quando um homem ou uma mulher de Deus ele ama a obra do Senhor, independente de onde ele estiver, o seu amor não morre. Independente da vida que ele esteja vivendo, se preso ou solto, mesmo preso, Paulo não se sente preso. Mesmo aprisionado, Paulo não se sente um homem aprisionado pelo governo. Porque até mesmo o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele estava preso não pelas leis que legislavam aquele lugar, mas Paulo vai dizer que ele estava preso por amor.
a Cristo. Então a única prisão que de fato aprisionou Paulo não foi uma prisão física, mas a prisão do amor a Deus, do amor ao Evangelho, do amor a Cristo. Isso sim mantinha Paulo cativo, mantinha Paulo preso. E assim também precisa ser a nossa vida. Precisamos ser presos, precisamos ser algemados, precisamos ser levados cativos, irmãos, por amor do Evangelho de Cristo. Aleluia. Por amor a Deus. Quando nós somos presos por amor ao Senhor, nada mais nesta vida nos prende, nada mais nesta vida nos acorrenta. Bens materiais não serão o ápice da nossa vida, coisas dessa terra não irão nos aprisionar. Por quê? Porque nós já somos prisioneiros de Cristo Jesus. E falaremos como Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu penso nessa prisão, eu penso em uma prisão que me dá liberdade. Como foi dito, foi por causa de Cristo, foi a liberdade de Cristo, ela me trouxe liberdade. Eu sou preso por Evangelho, mas o Evangelho não me prende. Então que nós, nesta manhã, nos deixemos ser aprisionados pelo Evangelho de Cristo. A maior dificuldade que Deus teve com o povo que Ele tirou do Egito não foi de tirar o povo do Egito. A maior dificuldade que Deus encontrou foi de tirar o Egito de dentro do povo. O povo saiu fácil, foi fácil, mas tirar o Egito do coração das pessoas, isso sim foi difícil. E que nós, que já saímos do Egito, venhamos permitir que o Espírito de Deus tire o Egito do nosso coração. Porque às vezes nós ainda temos resquícios das coisas do Egito em nosso coração. E que esses resquícios nos impedem de viver a plena soberania de Deus em nossa vida. Essas coisas nos impedem de vivermos de fato, irmão, o impossível e o inacreditável de Deus sobre nossa vida. Porque quando Deus quer operar algo em nós, logo vem o pensamento: será que vai dar certo? Será que sou eu mesmo? As coisas do Egito, elas nos limitam, mas na presença de Deus nós não somos pessoas simplesmente ilimitadas, irmãos, porque não temos limites em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é o Deus do impossível. Então em Deus faremos proezas. E Paulo começa a ensinar a igreja de Efésios. E uma das coisas que me chama a atenção, que Paulo diz: rogo-vos, eu faço um pedido, eu clamo a vocês, que andeis como é digno. O que é ser digno? É ser honesto. Andem honestamente. O que é ser digno? É ser adequado. Andem adequadamente. O que é ser digno? É estar em conformidade. Paulo diz: andem em conformidade. Mas pregador, em conformidade com o quê? A única coisa, irmãos, que é dada à igreja para que possamos nos espelhar e andar conforme é a palavra de Deus, a palavra do Cristo vivo. E eu estou a igreja, andem conforme a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso é Jesus.
você foi chamado. E conforme essa chamada, eu preciso respondê-la à altura da chamada. Eu preciso estar em conformidade com a chamada. Porque essa chamada, irmãos, é algo muito extraordinário. Eu lembrando da minha vida, eu perguntei quem era eu. Lembro da música do Lázaro, quem era eu? Servo do pecado. Eu não era ninguém. Eu não era nada. Eu era apenas um escravo do pecado. Era alguém que vivia escravizado pelo pecado. Mas Cristo me chamou. Cristo me redimiu. O sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados. Ah, pastor, o Senhor é perfeito? Longe de mim. Porque a perfeição ela se conquista durante toda a trajetória de vida. O ato, irmão, de nós confessarmos a Jesus Cristo é um momento. Mas ser cristão não é um momento, é uma vida inteira. Todos os dias nós estamos deixando bagagens. Todos os dias o Senhor está tirando conteúdos da nossa vida para nos lapidar. Então nós não somos perfeitos. Estamos em aperfeiçoamento na presença do Senhor. E sermos aperfeiçoados às vezes vai gerar dores em nós. Eu gosto de fazer a ilustração e ilusão do diamante, porque nós somos pedras preciosas nas mãos do Senhor. Cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui assentados nesta manhã, coloquem em seus corações, não é vanglória, não é orgulho, mas é você entender e saber quem de fato você é para Deus. E quando o diabo vem falar qualquer coisa contrária, você pode bater no peito dele: eu sou uma pedra preciosa, talvez ainda bruta, talvez ainda em processo de lapidação, mas eu sou uma pedra preciosa, e já já o meu lapidador terminará a obra e eu vou brilhar. E quando eu brilhar, quem vai ser glorificado não sou eu, mas quem vai ser glorificado é o meu lapidador. Aleluia! Porque Ele nos lapida, irmãos, para brilharmos. Ele nos lapida para nós encantarmos. Quem olha o diamante, eu posso até ilustrar nesta manhã. É bonito. Atrai olhares. Sim, pastor. Mas nasceu assim. Alguém viu. Assim sou eu. Eu não nasci bonito. A minha esposa, certa feita, em um aniversário meu, ela pegou uma foto minha antiga, já crente, mas muito antiga, e colocou no Facebook. E aí eu vou lá olhar e falo: minha filha, em nome de Jesus, tira esse negócio. Repreende esse negócio daí. Porque, mano, era só misericórdia. E hoje eu faço um paralelo a isso. Aí ela fala com minha mãe assim: tá vendo aí? Quando eu peguei, era feio, magrelo. Agora tá gordinho, bonito. Eu falo: não provoca, rapaz. Mas Cristo, irmãos, ele traz uma mudança radical no nosso universo. Não só espiritualmente, mas se você pega uma foto sua antiga e vê se você não está mais bonitinho, vê se você não está mais jeitosinho, mais fofinho, seu rosto parece que tem algo diferente, o seu semblante é diferente. Estava vivendo um tempo de escassez na minha vida e eu acordei desconvertido. Não tem esse dia que você parece que agora que descrente, parece que a sua fé se esvaiu, parece que o Espírito Santo me deixou.
E você acorda com: Senhor, tem misericórdia. Parece que eu acordei desviado hoje. Eu acordei assim. E aí eu fui para a barbearia cortar o cabelo. E com aquela angústia no coração, aquela tristeza. Sentei lá na cadeira à espera da minha vez para cortar o cabelo. E o barbeiro já me conhecia de muitas épocas. Da época que eu não valia um tostão furado. E ele olhou para mim assim e falou: Fábio, é interessante como você mudou. Você está diferente. Eu só voltei a chorar. Ele falou: eu falei: você acha? Ele falou: meu irmão, eu te via passar, eu te conhecia aí. Hoje você é um cara totalmente diferente. Naquele momento eu vi o próprio Deus conversando comigo, falando comigo que vai ter dias difíceis, vai ter dias que você vai se parecer um nada, vai ter um dia que as situações vão te jogar para baixo, mas o próprio Deus se encarregará de te levantar nesse dia. Por isso que ele disse que às vezes eu caía do homem, mas o levantar é do Senhor. Porque vai ter dias da nossa vida, irmãos, que a nossa fé, a nossa vida, a nossa crença, nossas expectativas parece que de fato acabaram. Mas Jesus Cristo, Ele é um Deus que está conosco, e nesses dias Ele se levantará a nosso favor. E não temas, eu estou com você. Você é o melhor de mim, você é minha joia, meu diamante. Você é aquele que vai ainda fazer muitas coisas em prol do meu reino. E naquele dia, cortando o cabelo, eu vi o valor que Deus me dá. Independente de como eu levante, as mulheres que eu diga, quando as mulheres estão naqueles dias que levantam, a minha esposa, irmãos, eu deixo ela quietinha. Eu falo para minhas filhas: mamãe, não está legal a papai da aparência, não. Deixa a mamãe. Aí ela levanta: bom dia, amor. E aí ela vai se acalmando, porque eu sei, esse período mexe com toda a estrutura da mulher. Todo o hormônio da mulher fica desequilibrado nesse dia. Então, o sentimento da mulher fica diferente. E a gente tem que deixar em paz, para que também a gente tenha paz. Mas eu quero dizer que vai existir dias na sua vida que as situações serão situações que até mesmo descontrolarão você. Mas Deus, Ele não perde o controle de nada. Talvez você perca, talvez você veja que sair entre os dedos as coisas que talvez você construiu ao longo da vida, mas Deus não deixa que essas coisas se percam. Perde para nós, mas para Deus nada se perde. Então Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, ele começa a ensinar: andem dignamente, andem modestamente, sejam pessoas que andem em conformidade. Irmãos queridos, um crente que anda em conformidade com a palavra, ele é um crente que ele é notório aonde ele chega. Aleluia. Prova isso, Eliseu passava por Sunem, alguém olhava e falava dentre todos aqueles que subiam e desciam. Entre eles era alguém que chamava Abissão. Até que o homem falou: meu marido, está vendo aquele homem, aquele ali, ó, de camisa branca, gravata azul. Aquele rapaz é um rapaz de Deus. Ele passa por aqui. E aí ela fala: vamos construir uma kitnet
nosso quintal, para quando Ele passar, aí Ele possa entrar na nossa casa. Todo mundo que é um homem e uma mulher de Deus próximo de si, até aquele que nos rejeita, que fala mal, até aqueles que arregam, pegam as pedradas da gente, mas ele joga pedra em você, mas é você, querida, querido, que ele quer perto. Você sabe por quê? Porque ele sabe que você, que eu, temos alguma coisa da parte de Deus para ofertar sobre a vida dele, sobre a vida dela. Quem é de Deus, irmão, ainda que seja rejeitado, mas mesmo rejeitado, continua brilhando o brilho do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas têm medo. Aí Paulo vai falar, andez, fala de conduta, fala de um modo de viver, um estilo de vida. Estilo de vida é algo que você traz para si. Existem pessoas, tem as pessoas que gostam de rock. Vocês já viram como eles se vestem? Praticamente é padrão em todo mundo. Aquele estilo, você sabe, ó, aquele camarada é roqueiro. Tem gente que gosta de reggae. Os que gostam de reggae que vai além. Eles começam, um dos seus ícones é Bob Marley. Então você pode perceber, na casa dele não vai faltar o CD de Bob Marley, porque ele é amante do reggae. Pessoas que gostam de determinadas culturas, elas vão trazer para o seu lar, para a sua vida, tudo aquilo que norteia aquela cultura, porque ele gosta daquilo. Aí entra agora a igreja, eu e você. Paulo fala de um estilo de vida, andar fala de estilo. Aí Paulo nos pergunta qual é o nosso estilo, qual é a nossa maneira, a quem nós nos assemelhamos. A nossa casa, quando alguém chega, ela chega e se identifica com quem na nossa casa. Se alguém chegar na minha casa, pastor Daniel, olhar para minha casa, será que ele vai entender, ele vai ver alguma coisa que me identifique com aquilo que eu digo que sou? Porque estilo de vida daquele não está voltado simplesmente a só um tipo de roupa, mas tudo que norteia a minha vida vai mostrar para alguém que eu sou o que digo que sou. Se eu sou roqueiro, todo mundo vai ver. Eu sou roqueiro, eu faço sinal de roqueiro, eu falo como roqueiro, eu me visto como roqueiro. A minha casa vai ter coisas de rock, mas eu sou o servo do Senhor, amante do Senhor Jesus Cristo, servo do Evangelho de Cristo. Se alguém olhar para mim, olhar para minha casa, olhar para minha fala, olhar para minha veste, vai me identificar como servo de Cristo Jesus. Estilo de vida. Precisamos, a igreja, ela precisa ter o seu estilo baseado em Cristo. Pedro, a já diz a música, você andou com ele, porque é inegável. Você se veste como ele, é inegável. Você fala como ele, é inegável. Você é um Deus. Ainda que você negue, não sou, mas o teu viver te denuncia. Estamos vivendo uma era de atualização, a era da informação. E eu vejo, não nas pessoas mais velhas, com todo respeito, mas eu vejo nas pessoas mais novas, que eles não querem andar mais com a enciclopédia física da Bíblia Sagrada.
é um problema? Não sei se é um problema, mas a minha mente diz: por qual motivo você não quer andar? Não é o não andar, é o motivo que me leva a não andar. Mas, pastor, a Bíblia está nos celulares. Eu tenho aqui, estava mostrando um irmão maravilhoso. Mas eu entendo que o meu celular é um dispositivo para momentos de emergência. Emergenciais. Vou entrar em algum lugar, eu estou sem a enciclopédia da Bíblia. Eu posso pegar o meu celular, abrir, clicar na Bíblia e ali falar de Deus. Mas quando eu venho à casa do Senhor, para a eclésia do Senhor, eu não posso substituir a palavra física, o livro físico, simplesmente por um celular, a não ser que eu tenha bons motivos para isso. Mas normalmente os motivos são flutuantes. Um dos grandes motivos é: eu tenho vergonha. Estou falando de estilo. Quando eu pego isso aqui, eu estou dizendo que eu sou. Ainda que eu não viva conforme, mas já está dizendo, já está dando spoiler para alguém: ele é crente. O estilo, marcas, vai demonstrar que você é. Então, eu não substituo a Bíblia pelo celular. Eu não substituo. Ainda que eu pregue com o celular, mas a Bíblia estará do lado. Então, pastor Daniel, tem um microfone, por gentileza, para a gente 10h30. Ei, passo. Não vai dar para nada. Nós vamos ler alguns versos para nós. Andeis fala de conduta, modo de viver ou estilo de vida. Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo escreve. Isso, Colossenses, capítulo 1, versículo de número 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. As últimas palavras é frutificando Em toda boa obra e crescendo. Observe que ele fala frutificando. Pessoas que frutificam são pessoas que progridem. Pessoas infrutíferas, elas não progridem, continuam no mesmo. Mas Paulo está falando que a igreja do Senhor, e nós precisamos andar em conformidade com a palavra de Deus, e quem anda conforme a palavra de Deus, ele não é uma pessoa infrutífera. Portanto, ele frutifica, porém os seus frutos ou a sua frutificação não é algo leviano. Ele frutifica em boas obras. E o final? E crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ele não só frutifica, mas ele continua
crescendo. Ele cresce, ele evolui, ele muda o nível. Eu não estou falando simplesmente da área de conhecimento, não, mas eu estou falando nessa manhã principalmente da área de ações, atitudes, maneira de viver, conduta. A minha conduta, a sua conduta tem que ser uma conduta que de fato ela venha frutificar, ela venha ser uma conduta que venha continuamente crescer na presença do Senhor. Eu não posso estagnar, eu não posso achar que eu já alcancei aquilo que eu queria da parte do Senhor e parar daqui, tá bom, encontrei o meu lugar é aqui na Pentecostal Unida do Brasil. Não, você precisa continuar frutificando e continuar também crescendo, e não só crescendo, mas avançando na presença de Deus, porque a palavra de Deus, a obra do Senhor e o próprio Jesus não é limitado. Aleluia. Deus não é limitado. Ele pode te levar muito mais além. Glória a Deus. Você pode ser talvez o que você nunca pensou em ser. E digo isso não só na questão eclesiástica, na área espiritual da obra de Deus, não. Em qualquer lugar. Deus pode preparar uma cadeira para você. Se você continuar crescendo, frutificando na obra do Senhor. Glória a Deus. E aí já responde, irmãos. Porque tem irmãos que dizem assim, não, você não foi chamado como simplesmente telespectadores. Todos nós precisamos ter ocupações na obra de Jesus. Porque nós precisamos frutificar. O simples fato, irmãos, de você trazer uma água no altar para um pastor, para um pregador, isso é obra. É insignificante à vista dos homens. Na igreja em Camaçari, os irmãos pegam as águas, bebem suas águas maravilhosas, saciam suas sedes, pegam os copos e deixam nos bancos. Vai largando os bancos. Quando é no banco, é no chão. O que é que eu faço quando eu estou lá na sede? Sabe fazendo a reciclagem, sabe catando todos os pontos. Mas eu creio que isso é insignificante para você, mas não para mim. Eu não acho. Uma certa feita eu vi um testemunho de um pastor. E ele falava que tinha uma irmã que limpava o banheiro da igreja. Há muito tempo já. E ele queria tirar ela daquela função. E ela disse para ele, pastor, pelo amor de Deus, não me tire da limpeza do banheiro. Deixa eu continuar limpando o banheiro da igreja. É insignificante aos olhos de muita gente. Só que naquele passar de vassoura, naquele jogar de água no vaso, ela falava. E ali ela tinha particular com Deus no momento que ela estava limpando o banheiro da igreja. Ali Deus falava com ela. Então, para ela, o melhor lugar era limpando o banheiro da igreja. Aí você pergunta quem era a mulher que ela estava no culto no dia que o pastor estava falando sobre isso. Ela era juíza. Ela era uma juíza. Mas ela limpava o banheiro da igreja. E era o local que ela mais gostava de estar limpando. O banheiro que
normalmente nós não queremos, porque julgamos ser um lugar imundo, um local sujo. Mas às vezes nós precisamos estar em alguns ambientes desta vida para nós darmos o devido valor às coisas da casa do Senhor. Não existe nada insignificante na obra do Senhor, irmãos. Seja um passar de vassoura aqui no templo, seja um passar de uma flanela nas cadeiras, seja de levar água para o seu pastor, para o pregador no altar, ou seja até mesmo você pegar uma água, um copo com água e servir ao seu irmão. Isso não é insignificante, isso é honra. Porque a Bíblia nos ensina a servirmos uns aos outros e amarmos uns aos outros. Então servir o seu irmão nunca pode ser algo insignificante. Servir ao seu irmão precisa ser honra para você. Mas por que, pregador? Ser honra para mim, se ele não é maior que eu? Mentira! Porque é mentira, porque a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos ver o nosso irmão superior a nós. Mas eu sou obreiro, mas eu preciso olhar para irmão Camilo e falar: tu é maior que ele, você é superior a mim. Com isso, eu servirei como se ela fosse uma pessoa superior a mim. Então Paulo dá esse ensinamento: sirvam uns aos outros. Então, independente, Paulo fala que nós devemos frutificar e crescer. Mas eu não gosto, eu sou tímido, não gosto de fazer nada na igreja. Joga por terra essa timidez, joga essa bagagem no Egito e começa a desenvolver a obra do Senhor. Veja no que você pode estar contribuindo para o reino e crescimento da obra do Senhor. Porque você pode contribuir muito. Talvez você não entenda tanto que você pode ajudar, mas nunca entenderá se não se levantar. Você nunca saberá onde você pode chegar se você não começar a andar. Então se levante, você é importante comigo. Mas o versículo Tessalonicenses, pastor, primeira carta aos Tessalonicenses. Só que agora o senhor vai ler mais um pouco para mim e nós finalizaremos aqui, irmãos, porque nós temos a Santa Ceia para fazer. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1, pastor. Vamos seguir? Isso. Não, nós vamos ler 1, 3. Você vai ler 1, depois vai pular para o 3. Certo. Finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Versículo 3. Ele fala que nós que já servimos precisamos saber da maneira que devemos viver.
Pode seguir? Sim. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não por desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, e também nos dá o seu Espírito Santo. Aleluia. O versículo 6, ele diz: ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Isso me chama a atenção. Ninguém oprima ou engane o seu irmão. Estamos falando de estilo de vida, estamos falando de conduta, estamos falando de uma vida cristã. Queridos, você nunca ouviu alguém dizer: não, aquele crente é caloteiro? Isso me mata. Um dia alguém chegou para mim, pastor Daniel, e falou: você é da igreja tal? Eu falei: sou. Você conhece o irmão tal? Eu falei: conheço. É, porque ele está me devendo um dinheiro e já tem um bom tempo. Aí faz de conta que nem me conhece. Quando me vê, ai, o que é que você vai falar? Se eu pudesse ser uma avestruz, pegar minha cabeça e no buraco fazer. Só que isso tem acontecido dentro das igrejas. Opressão e engano. As pessoas oprimindo os irmãos, irmãos enganando irmãos, pleitas dentro de igreja por causas de coisas financeiras. Isso não deve acontecer, porque isso está dentro de uma conduta cristã, e não só cristã, isso está dentro de uma conduta de caráter. Uma das coisas que eu mais detesto é ficar devendo alguém. Não compre camelô, nada contra, mas detesto alguém vir na minha porta para me cobrar alguma coisa. A Bíblia diz: não engane nem oprima. Quantas vezes, irmãos, por termos um posicionamento eclesiástico um pouco maior na função, irmãos, não na vida, mas na função que desenvolvemos na igreja, e a gente quer oprimir, ferir, machucar pessoas, porque talvez ele não esteja na mesma altura que a gente, se é que nós temos alguma altura para ser paralelo a alguém, não, e a gente pisa, a gente machuca, a gente fere. Você se lembra quando Deus em visão levou Ezequiel ao vale? Primeiramente Deus o leva e o pôs no meio do vale, só que depois ele tinha que andar, e o interessante é que ele não anda no meio do vale, mas ele anda ao redor do vale. E eu vi um pregador falar algo interessante que me chamou a atenção. Ele disse: você sabe por que Ezequiel não andou no meio do vale, mas andou ao redor do vale? Para não pisar em ninguém.
não pode pisar ninguém. A gente não pode oprimir ninguém. Porque Cristo não nos oprime. Aleluia, Jesus. Cristo nos deixa livres. Somos livres para servir. Você não é obrigado a servir a Cristo. Ele nunca colocou como imposição: você tem que servir a mim. Não. Deuteronômio 28. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe. A decisão nunca foi da igreja. A decisão nunca foi do pastor. A decisão nunca foi de Cristo. A decisão é sempre sua. Você escolhe viver o Evangelho ou não. Você escolhe servir a Deus ou não. Você escolhe andar dignamente ou não. Você escolhe ser representante legal da Igreja de Cristo na terra ou não. Você escolhe ser embaixador, rei dos céus ou não. Aleluia. Eu escolho ser embaixador de Cristo, mas é porque eu escolhi que você tem que escolher. Aleluia. Eu não posso tratar os meus irmãos Amém. envergonhando, Glória a Deus. oprimindo, batendo, machucando. Porque assim como eu, foi pago o preço por ele. A gente às vezes pensa que detém poder, e a gente não detém esse poder. A igreja ainda é de Cristo. E os seus irmãos, olhe para o lado. Olhe para o lado. Olhe quem está com pega dos olhos dele. Como você trata o seu irmão? Você trata de fato como seu irmão? Você trata ele como sendo da família de Cristo? Glória a Deus. Não defrauda. Amém. Defraudar não está ligado só a essa questão financeira, não. Ele muito irmão mata mesmo. Fique de pé. Eu termino aqui porque Aleluia. tem muito irmão matando irmão. Você não pode ser instrumento de morte, porque Cristo me chamou para a vida. E às vezes nós estamos sendo instrumentos de morte na vida dos nossos irmãos. Lançamos palavras carregadas de veneno. E uma vez que palavras são lançadas, é como flecha. Não dará tempo você correr para pegar a palavra. E você não sabe o teor do estrago que isso pode causar. Me perdoe a expressão, mas uma fofoca feita na igreja, irmãos. Me perdoe, pastor, das graças. É uma praga. Uma fofoca na igreja. Isso é defraudar. Isso é enganar. Isso mata. Conheço pessoas que estão com suas vidas destruídas por causa de fofoca dentro da igreja. E Paulo disse: andem conforme o convite, a vocação pela qual vocês foram chamados. Antes de falar apenas, antes de distribuir, verifica. A gente precisa cuidar da igreja um dos outros, amar os nossos irmãos, porque ele é membro do mesmo corpo. Mas eu não gosto dele. Então, pega teu dedo mindinho e quebra ele aí agora.
Aleluia. Mas tem um membrozinho que às vezes ele não é meio direitinho. E eu tenho esse dedo aqui que ele é meio torto. E eu aponto assim, ele aponta assim. Mas é lindo. Se eu arrancar ele, vai fazer falta. Aleluia. A gente não tem que ser pessoas que vão amputar. Nós não somos médicos. Médico é Jesus. Aleluia. Quem decide cortar, amputar, tirar é Cristo. Nós não. Aleluia. Então, queridos, fique com isso. Glória. Fique com isso. Aleluia. Abriu aqui, eu vou ler. Filipenses capítulo 2, versículo de número 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Falei sobre isso ontem. Se ele, sendo a autoridade máxima, se humilhou, quem somos nós? Aleluia, Jesus. No versículo seguinte, diz que o Senhor o exaltou. Pastor Daniel, estou cansado de ver esses irmãos falando que Deus vai me levantar, que Deus vai matar, que Deus vai ferir, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, porque me humilhou. Mas a Bíblia não diz isso. Ah não, fulano me humilhou, eu vou orar, vai vencer. Porque Deus vai pegar e vai destruir, vai matar. E porque Ele me humilhou, e os humilhados serão exaltados. E a gente ovaciona. Não é assim? Tem irmã na igreja que se ficam naquela jeito. Os humilhados serão exaltados. Eu vou orar. E Deus vai lá visitar ele, porque a vingança é de Deus. Quando a gente olha, irmãos, normalmente usamos esses versos para dizer que a vingança é de Deus. Na realidade, nosso coração está carregado de ira, de peçonha mortal, e quem quer vingança somos nós. E normalmente eu posso observar que Deus não faz nada, até que nós venhamos nos humilhar. Porque a Bíblia diz que não é aqueles que são humilhados que serão exaltados. É assim mesmo. A Bíblia diz: aquele que a si mesmo se humilha, assim o Senhor. Glória a Deus. É assim Então, mesmo. irmãos, Glória a Deus. porque Deus não quer fazer nada, irmãos, que não haja uma mudança na sua vida. Se Deus for lá e pegar aquela que te fez algo e matar, destruir, o que vai acontecer? Tá vendo? Eu sou homem de Deus, vai mexer comigo, mexer com Deus. Deus foi lá e acabou com tudo. Você vai se vangloriar, achar que você é o cara. E Deus fala: não. Aquele que se humilha, aquele que a si mesmo se humilha. Prova isso, prova. Agar fugiu da sua senhora, parou no deserto. O que faz aqui, Agar? Estou corrida, estou fugida da minha senhora. Não quero ficar lá não, porque ela está me tratando mal, ela está me esculhambando, ela está fazendo isso, está fazendo aquilo comigo. Eu fugi da presença dela, pois é, Agar, volta e te humilha perante a tua senhora. Aleluia. Glória a Deus. Depois Agar foi no deserto novamente, mas não foi fugida, foi enviada a ele. Humilhai-vos
debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Tem o tempo do Senhor